Nós ouvimos o relato de que, no Evangelho de João, capítulo 20, que os discípulos estavam reunidos domingo, trancados em casa, com medo dos judeus, com medo de tudo que tinha acontecido. Estavam com as portas trancadas, Jesus entrou, soprou sobre eles, Jesus desejou a paz. E Tomé não estava com eles. Quando Tomé chegou, eles falaram: não, nós vimos o Senhor esteve aqui. Tomé falou: se eu não puser a mão, se eu não pegar na mão dele, não puser a mão no peito dele, não acredito. Uma semana depois, eles estavam reunidos de novo e o Senhor apareceu e falou: Tomé, vem cá, põe a mão aqui. E aí Tomé faz uma das declarações mais lindas, que é meu Senhor e meu Deus. O que isso, esse relato de 2000 anos atrás, tem a ver conosco hoje? Primeira coisa que eu quero comentar: vocês sabem que o nome de Tomé também é chamado Tomé Dídimo. Dídimo é uma palavra grega que tem uma tradução, que é gêmeo. Vocês já pararam para pensar que Tomé tem um irmão gêmeo? Vocês sabem quem é o irmão gêmeo de Tomé? Muito bem. Quem é o irmão gêmeo de Tomé? Sou eu. É você, Nós é que somos os irmãos gêmeos de Tomé. Porque nós também queremos colocar a mão. Nós também queremos prova. Nós também queremos que Deus faça alguma coisa que eu veja, Então, é uma caminhada espiritual que começa na nossa imaturidade da fé, no início, quando eu quero prova que Deus é real, que Deus existe. Então eu preciso provar, Ele tem que me provar que Ele é real, até eu chegar à afirmação: meu Senhor, meu Deus. Isso, eu preciso ser gêmea dele mesmo, para poder conseguir fazer esse percurso de fé. Na nossa vida, fé e dúvida caminham juntos, faz parte da nossa caminhada. Porque quando a gente é batizado, cada um de nós aqui que foi batizado, Deus nos concedeu um dom, para cada um, o dom da fé. Ele colocou no coraçãozinho de cada um. O que nós fizemos com ele? Nem sabendo. Ficou guardado, e que ele foi ficando lá, um tanto de coisa vai por cima. Aí nós fizemos catequese, as mães obrigaram, colocaram na igreja, fizeram catequese. Tem que fazer primeiro a Eucaristia, menino. Depois a gente some da igreja. Depois é obrigado a fazer crisma, quer casar na igreja, tem que crismar, que é a luta. Some da igreja. Depois volta, porque tem que fazer o curso de noivo. Depois volta o batismo do filho e some. E aí a igreja manda a gente ir à missa domingo, confessar uma vez por ano. Nós obedecemos isso. Somos os tristes cristãos de missa de domingo. É de chorar. Porque o nosso itinerário espiritual, nós estamos lá na ponta do Tomé. Tem que provar que existe. Porque a gente cresceu escutando assim: menino, se você não comer, você não cresce. Se você não alimentar direito, você vai adoecer e vai morrer. Come, as mães ficam atrás dos meninos: você não tomou isso, não comeu aquilo. A mãe fica louca para dar vitamina para menino, não é assim? O dia inteiro. Então vai ter que dar um suplemento para esse menino. É porque nós somos criados e avaliados e pensamos que a nossa caminhada, nós somos absolutamente unidimensionais. Nós só temos a dimensão matéria. Criamos os filhos na dimensão matéria. Até tomar consciência que o ser humano é quadridimensional. É quadridimensional porque é o mistério que Deus habita em cada um de nós. Não, eu estou longe de conseguir entender isso, mas é uma verdade. Então por isso que não existe ninguém em estado vegetativo, mesmo que esteja em coma há anos, porque é um mistério que Deus habita aquele corpo. Então, se a gente não alimenta a alma, se eu não alimento a minha fé, o que aconteceu com ela? Nem sei onde é que ela está. Não sei. Então o que vai acontecendo conosco? Nós vamos desnutrindo. Nós vamos perdendo a vitalidade da alma.
E o que carrega o corpo? É a alma. Então nós vamos enfraquecendo, né? Tem uma fase da vida que parece que não faz diferença, né? Não, eu creio em Deus, creio. Mas isso não me move? Mas isso não me traz uma alegria? Eu vou vivendo mais ou menos assim, sem desejo, sem paixão. Não é que eu não creia em Deus, mas eu perdi o elan, não é assim que o povo fala? Não sei se eu te amo mais, vou separar, porque eu acho que eu não te amo mais, não é assim essa história? É porque faltou amor, não foi cultivado, não foi guardado, não foi cuidado. Eu não me alimentei, eu não alimentei o meu espírito, eu não cultivei a minha fé. A fé não é um pódio, gente, é uma estrada. É uma estrada. E não tem parque de estacionamento espiritual. Acho que eu já falei isso umas 10 milhões de vezes. Não tem parque. Nós estamos a caminho. Nós temos que nos lançar no caminho, né? Se apaixonar por essa história, essa revelação que Jesus fez de Deus. Revelou que Ele é nosso Pai. E Jesus revelou isso na vida dele, com a história, com os gestos, com tudo que Ele contou, que mostrou. Jesus abraçou a humanidade, a nossa humanidade, para nos revelar esse Deus apaixonado. Então, quando eu escuto aqui na Bíblia, que eu leio, que quando Jesus mostrou, Ele mostrou as chagas, Ele falou: veja as minhas mãos, veja o meu lado. O que isso traz para mim, para a minha vida? A nossa vida, gente, ela não é redonda como a gente gostaria. Ela não é linear como eu gostaria. A nossa vida tem sobressalto, a nossa vida tem tentações, a nossa vida tem queda, a nossa vida tem tristeza, tem aborrecimento, tem perda, tem um tanto de coisa. Mas é nessa vida que Deus manifesta, nas nossas feridas, nos nossos sofrimentos. Então, quando Jesus mostra o que Ele passou, o que mostra para mim? Que Deus me aceita do jeito que eu estou, com as minhas feridas. Com o meu sofrimento eu posso mostrar. Para quem? Para Ele. Jesus, ao estado, meu filho, que eu fiquei. Mostra. Porque as suas feridas têm interesse para Deus, porque é pelas chagas dele que Ele poderá nos curar. Compreendem? Então não precisamos esconder nada dele, porque Ele sabe. Deus não está esperando ninguém perfeito, Ele está esperando a gente, do jeito que estamos, do jeito que somos, para Ele dar um jeito em nós. Então como a gente não caminha na nossa vida espiritual, nós vamos vivendo de uma forma, sabe aquela vida sem desejo, que de repente você vive cumprindo, você cumpre, você levanta, trabalha, cuida dos meninos, cuida do marido, mas vai achando a vida assim, choca, sem sentido, não vê sentido na vida, vai levando a vida, vai empurrando a vida, quer mais que alguém te empurre, não quer conviver com ninguém. Alguém pergunta para você assim: o que você tem? Você fala: nada. O que você está precisando? Nada. Na verdade é nada mesmo, porque a pessoa não reconhece que tem sede e fome de Deus, que na verdade o que nos falta é algo que nos movimenta, é viver de verdade uma relação espiritual com Deus que é vivo, com Jesus que te põe a caminho, que te faz um outro olhar e que te mostra uma outra vida, com sentido. Porque enquanto a gente não tem Ele, a nossa vida é essa água de chuchu morna, que eu já falei, aquela água que é xanguana, tem gosto, leite levanta, a vida é igual, a vida é assim mesmo. Não é assim mesmo. A vida com Jesus é uma aventura. Se eu contar para vocês o dia de hoje, vocês vão ver que espetáculo. É uma aventura ser igual, porque Ele não repete, não precisa, Ele é Deus. Então Deus quer colocar na nossa vida um calor, um amor, um desejo, uma fome dEle. Porque o que nos mata? Não é a sede de Deus, porque quando você tem sede, você busca. É a falta de desejo, é não ter desejo de nada na vida. Sabe aquele povo sem desejo? Aquele povo que não é no interior, eu escutava isso muito na Oliveira, né? Essa pessoa não tem nem sal nem açúcar, falta tempero, né, gente? E Jesus falou assim: vocês têm que ter, vocês sejam como o sal, né? Tem que dar tempero na vida, não é? Vocês têm que chegar no ambiente, todo mundo vê que você chegou, não é porque apareceu, não é assim não. Mas a gente tem que dar um gosto aonde a gente está. Aquela pessoa que é vibrante, que tem alegria, que tem esperança. Não é aquele povo pessimista que fala: não, estou sabendo, vai ficar pior. Não, meu Deus, é desse que eu estou precisando. Não, gente.
Eu preciso da alegria, da força de Deus que nos carrega, que nos leva a vencer qualquer coisa, porque não é por mim, é por Ele. É pela certeza de um Deus vivo. Bento XVI fala uma coisa espetacular: se a gente for nos dado uma esperança de uma eternidade, somos filhos do Altíssimo, o que nos aguarda é muito, a gente não tem dimensão do que Deus fez por cada um. Esse convite de viver com Ele é uma coisa sem igual. A gente não tem noção disso, né? Ser convidado à vida, né? Ser convidado à vida. Aqui, né? Aqui que a gente começa, depois a continuidade com Ele, né? Mas viver a vida aqui na presença de Deus é algo encantador. Saber que eu ando, não assim sem saber para onde estou, mas acompanhada por um olhar, né? Por um olhar de amor. Eu só sei que eu ando, sozinha não, acompanhada por um olhar. Há um olhar que me acompanha. Isso não tem preço, é uma coisa assim encantadora. Saber onde é que você está? Não estou aqui. Isso é um escândalo, né? Saber que você é acompanhada. É um olhar que vela, um olhar de amor. Não é um olhar que te julga, é um olhar que te aconchega. É um olhar que te abraça, é um olhar que fala: eu só estou te esperando, eu só estou vendo como é que você sai. Eu estava falando com meu marido agora, falei: você está parecendo Santo Antônio, um fundador do monaquismo, que estava numa luta, e que ele falou com Jesus: mas onde é que você estava? O santo é todo atrevido, né? Onde você estava? Ele falou: eu, Antônio, estava aqui. Ele falou: aí, mas então por que você não manifestou? Ele falou: porque eu estava esperando ver como é que você estava lutando. Não, estava lá. Estava lá, presente. Nada passa despercebido a Ele. Nada. Então, nos falta o desejo. Nós ficamos com a nossa vida naquela tristeza melosa, naquela melancolia, achando aquela vida uma rotina. Nós ficamos parecendo com aquele jovem rico, que cumpria tudo, e quando chegou a hora decisiva, que ele falou com Jesus: o que me falta? Jesus falou: vende tudo e se entrega a mim. Ele falou: pensando bem, meu dinheiro é melhor, gente. Ele não conseguiu colocar a esperança dele, a confiança dele em Deus, e fez a opção que a gente tantas vezes faz, porque andar com Deus, você tem que ter uma confiança incondicional, que Ele até o final vai fazer, porque Ele é Deus, e a gente tem que deixar Deus ser Deus. Então a nossa vida espiritual, ela fica estreitada. Nós vivemos uma vida espiritual diminuída, uma vida espiritual que não tem sabor. A pessoa fala: vai, você crê em Deus? Uai, nem parece, porque parece que a gente está morto, e morre mesmo, a alma morre. Aí você percebe a pessoa desvitalizada, desenergizada, desanimada, não é? Porque perdeu o ânimo. Aquele povo que eu chego lá no hospital e falo: vou dar injeção na sua vida, na sua artéria aqui de vida. Essa vida chama Jesus. Para poder ter alegria de estar chamado à vida para viver. Cada dia que Ele nos convida para levantar e caminhar com Ele, isso é sem preço. O dia que a gente puder perceber isso, né? A nossa vida com Deus parece um diálogo de mudo, né? Ninguém escuta ninguém, porque a gente não consegue perceber. Filho, mas Deus não fala. Fala, minha filha, a gente não consegue perceber, mas fala. A gente não se cala, né? Então vocês imaginem, se essa é a vida espiritual que a gente está aqui, imagina o que é a fala de Tomé: meu Senhor e meu Deus. Porque quando eu começo a despertar para a fé, ou porque aconteceu alguma coisa, ou porque a vida nos tirou do lugar, né? Porque a fé nos desinstala. Lembra de Abraão, nosso pai Abraão? Abraão estava mais para pôr uma pantufa e ficar descansado, porque ele tinha toda a fortuna, tudo bacana, toda a família, tudo certo. Deus falou: Abraão, vamos, meu filho. Para onde, gente? Vamos. Abraão tinha mais de 70 quando ele começou a andar. Deus falou: para onde? Abraão falou: para onde? Aonde que eu mandar? Lá foi Abraão. Pegou a turminha dele e foi embora. Fala: não, se agora não, a gente fica adiando. Deus chama, é igual Jonas. Jonas vai para lá, ele vai para o lado contrário. Deus chama a gente para um lado e fala: espera um pouquinho, some para o outro lado. A gente tem medo de andar com Ele. A gente tem medo de se entregar a Ele.
E é Deus que quer. O que ele falou? Vocês lembram o que ele falou para Zaqueu? Quando Zaqueu estava pendurado em cima do árvore, achando que estava passando escondido. Tinha uma multidão, ele falou: sou pequenininho, subi em cima da árvore, vejo ele passar. De curiosidade, né? Não sabia que ia cair da árvore naquela hora. Não sabia o que ia acontecer, né? Subiu de inocente. Subiu. Ele achou que Deus não estava vendo. O que Jesus falou para ele? Vocês lembram? Desce por causa de quê? Porque eu quero estar na sua casa. Eu quero. Olha que coisa indecente, que coisa espetacular. Eu que quero ficar com você. Não é você que está pedindo para poder ficar comigo, não. Eu que quero ficar com você. É isso que ele deseja. Eu que desejo a sua presença. Gente, isso é uma coisa enlouquecedora. Ele fez exigência para Zaqueu. Zaqueu, para ficar com você, você precisa disso, disso, disso. Desce, Zaqueu. Claro, eu ia cair despencado, ele deve ter caído de cabeça, né? Lógico. Desce, que eu vou para sua casa jantar hoje. Claro que no mínimo de 13 pessoas, mais ou menos. Né? Coitada da mulher de Zaqueu, que aperto, né? Mas foi lá. Né? Padre Léo falava assim, justamente no dia que o micro-ondas está estragado, era o Padre Léo. Espetacular, saudade dele, né? O dia que o micro-ondas está estragado, Jesus resolve comer lá na casa de Zaqueu. Então, para fazer aperto na mulher de Zaqueu. É como é que Deus quer cada um de nós. Entender que nós somos fracos, vulneráveis, que a gente está sempre caindo. Mas o que Jesus falou para Paulo? Basta-te a minha graça, Paulo, que é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Então vocês imaginem, depois que a gente desperta e a gente quer fazer uma caminhada, então eu quero agora nutrir a minha fé. Olha, existe um itinerário humilde, porque ele é diário. Todos os dias eu tenho que alimentar a minha alma. Do mesmo jeito que todos os dias você come e bebe água, porque cada célula nossa precisa de água. A nossa alma, se ela não for alimentada todos os dias, ela vai murchar e vai envelhecer e morrer. Nós temos que alimentar como? Com a palavra. Eu tenho que ler essa palavra e encher meu coração. Ontem, na primeira carta de Pedro, o que estava escrito? Tinha uma frase linda que eu fotografei ontem e mandei para a pessoa que estava muito triste. Primeira carta de Pedro, a carta de Pedro ontem falava assim: lançai sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Você de morrer de chorar, só de escutar. Uma única frase: lançai sobre ele todas as suas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Porque se a gente acha que está sozinho, está abandonado, que Deus não está vendo meu sofrimento, Deus está vendo meus boletos para pagar, está vendo tudo. O que passa despercebido a Deus? Nada. Nada, absolutamente nada. Então, se eu me disponho a melhorar a minha vida, a me nutrir, eu preciso da palavra, eu preciso da Eucaristia. Não é colocar o lado espiritual mais importante do que o material. Nós precisamos das duas coisas, Deus sabe. Deus sabe que eu preciso do pão para meu corpo, e Ele sabe que eu preciso do pão da Eucaristia. Ele sabe de tudo que a gente precisa para estar aqui nesse mundo. Ele sabe que nós estamos inseridos nesse mundo, chamados a ser filhos de Deus, descobrir a nossa consciência de ser filho. Então, quem é você? Eu sou filho de Deus. A minha profissão é o meu caminho de santificação. Como é que eu vou santificar? No lugar onde Ele te pôs. Como mãe, como esposa, como marido. Seja a profissão que se exercitar. É ela mesma, é o seu caminho da sua santificação. É o caminho onde você vai revelar que Deus habita em você. É fácil? Fácil. Repetir as ações dEle ali onde você está. Como é que Ele faria no seu lugar? É um desafio a revelar que somos filhos de Deus, e revelar para cada um que cada um é filho de Deus. Pessoas que perderam essa noção, pessoas que estão perto de nós e perderam a dignidade, nem sabe que tem restaurar o outro no abandono, na solidão, no sofrimento. Às vezes nós somos chamados a ouvir Deus no vazio da nossa vida, no solidão, nas situações de maior escuro, mas Deus ali também está. Ele não nos deixa em momento nenhum. No momento de maior absurdo, no momento de maior sofrimento, quem está do nosso lado é Ele mesmo. Não nos abandona, está sempre conosco, nos conduzindo, e se a gente permitir,
Ele dá a luz, né? Se você não atrapalhar ele, ele mostra. Fala, Senhor, me precede naquilo ali que está tão difícil. Me precede naquela relação que eu vou ter hoje. Vou encontrar com aquela pessoa, para mim ainda é tão difícil, porque eu não aprendi a amar, meu filho. Ainda estou bem no basiquinho. Ainda estou no pré-primário da fé. É um caminho, Senhor. Meu caminho de fé é um caminho. Eu não estou pronta nunca, até na hora da morte. Porque depois que eu morrer, eu não preciso mais de fé, pois eu vou vê-lo. Ai, que delícia. Mas enquanto eu não puder vê-lo, eu vivo da fé. E Bento XVI falava isso. Se nos foi dada uma esperança, que um dia nós vamos vê-lo, que nós temos uma vida que é eterna, e se nós temos certeza dessa meta, se isso é sério para nós, vale a peleja do caminho. Vale a luta desse caminho. Tem hora que o caminho é estreito, eu falo, mas aqui, presta atenção, daqui um dia eu estou te vendo. Valeu todo esforço. Valeu o que a gente tem que passar. Não, hoje está difícil. Outro dia eu falei, está difícil, né, gente? Tá, mas chegar no céu não é fácil. É assim mesmo. Dá trabalho chegar no céu. Vocês estão achando? A gente nem acabou de chegar, não pode sentar na janelinha, não. Tem um trabalhinho, velho. A gente vai chegando, vai sentando na janelinha, né? É um caminho. Então vocês imaginem, depois que a gente desperta para a oração, para a Eucaristia, existe uma guerra que a gente tem que tratar ainda, para poder assumir que Ele é o meu Senhor e o meu Deus. Então eu estou saindo da fase que eu quero que Ele prove que Ele exista, para poder falar, seja feita a vossa vontade, o Senhor é o meu Deus. Com quem que nós vamos brigar? Qual é a guerra que nós vamos travar e que ela não é fácil? Com quem? Hoje eu estou igual uma escolinha, né? Muito bem, é com o ego, é o eu, mas eu quero, mas tem que ser do jeito que eu quero, não é assim? Igual menino de 3 anos dando birra, né? Meu filho põe o dedo, não precisa tomar choque, mas eu quero, então vai, toma choque, aí sentado, a gente acorde, né? Então, é impressionante, porque aí, até eu entender, até eu sair do pódio, né? E colocar Deus no centro da minha vida. E entender que eu vivo para Ele, não para mim. Que Deus é o meu Senhor, Ele não é uma tralha que eu carrego, igual o gênio da lâmpada, na hora do aperto, eu vou lá e falo, eu estou precisando disso. Igual eu vou no supermercado, vou pegar nas coisas, não, há um caminho. Há um caminho. Então, em tudo na minha vida, eu colocar a primeira vontade de Deus antes da minha, a glória dEle antes da minha. Querer primeiro Deus e não as obras de Deus. Não querer ser famoso por causa de Deus, mas querer que Deus seja famoso. Ô chão. Porque existe uma coisa que chama vaidade, soberba, orgulho, o egoísmo. Eu já brinquei aqui uma vez. A gente tem uma necessidade de mostrar que a gente é que fez, né? Você viu isso, fulano? Eu que fiz. Se Deus colocasse etiqueta em tudo feito por mim, todo mundo está com alguma etiqueta de pendurado, feito por mim. O que Ele não fez? O que existe de vida que Deus não fez? Não é? Mas Ele não coloca etiqueta em nada. Mas nós precisamos sempre mostrar para o outro o que fiz. Guardem uma coisa, uma pessoa só precisa ver, e é Ele. Ninguém precisa ver nada que você faz. Ninguém precisa ver o bem que você faz, ninguém precisa ver a esmola que você deu, ninguém precisa ver nada. Ele precisa ver. Então, o caminho mais difícil na nossa vida, porque quantos deuses nós colocamos na nossa vida? Quantas vezes nós colocamos a nossa segurança na minha conta bancária, no sobrenome que eu carrego, nos amigos importantes que eu tenho? E quantas vezes eu recebo um cargo público, ou eu assumo uma chefia, eu assumo até um pequeno poder, não estou falando nem dos grandes, e a gente esquece que o poder que Deus nos dá, o cargo que Ele te confiou, é para servir mais e melhor. A quem? A Deus, meu irmão. E aí a gente fica tão vaidoso e o poder te toma, porque o poder ele te seduz mais que o dinheiro. Ter poder é uma coisa assim que nos tira, né? É impressionante. O poder, chega um momento que você faz qualquer coisa pelo poder, se submete a tudo pelo poder.
né? Então, e isso é uma coisa que a gente precisa vigiar, né? Aprender a tudo que a gente for fazer, falar com Ele, tá certo? É assim que te agrada? Isso está do jeito que o Senhor gostaria, Senhor? Em tudo na nossa vida, isso é um trabalho diário, de muita disciplina. Porque quando a gente assusta, a gente já fez, esqueceu de pedir opinião para Ele, fala, não, eu já fiz, e agora? Igual volta atrás, porque fez tudo errado. O medo que eu tenho de passar ao largo da minha vida verdadeira e não viver aquilo que Ele me fez viver. Faz, Jesus, se eu presta atenção, que o negócio é meio a meio. Se eu chegar lá em cima, se eu falar comigo, se você não fez o que eu falei, eu falei, não é possível, estou todo dia perguntando. Hein? Porque a gente pode passar ao largo da vida verdadeira e não viver aquilo que Deus quer. Porque nós estamos inseridos num mundo de muita vaidade, de muito poder encanta. Não é brinquedo, né? Então é preciso que até meu coração, até o meu eu ser aquilo que o João Batista fala, que eu diminua para que ele cresça em mim, é uma vida. Não é uma vida. Então por isso que nós somos irmãos gêmeos de Tomé. Porque nós começamos aqui, Senhor, eu também quero pôr a mão. Eu também, Senhor, preciso de prova. Até a gente sair dessa fase infantil da fé, para chegar na fase que a gente não vê nada, mas que Ele é o Senhor absoluto da minha vida, e tudo eu faço pensando só nele, por Ele e nele, para Ele. Não é brincadeira, porque é um chão batido, não tem glória, ninguém te vê, não tem aplauso, tem luta diária, tem dificuldade, tem perseguição, tem tudo que é difícil, porque nós que seguimos o Senhor, teremos tudo que o chefe teve, ou nós vamos ser diferente? Não vamos. Então não precisamos ter medo. O fato da gente estar rezando, não vai nos blindar de nada. Vamos passar por tudo como todo mundo, vamos sofrer até mais. O que nos faz diferente? A certeza de uma presença. Parece bobo, né? Situação difícil, está rindo. Coitado, está com problema? Não, mas porque é para Jesus tudo dá jeito, né? Daqui a pouco dá um jeito nisso. Mas coitada, se me der algum problema. Está difícil, pega que nós vamos resolver. Como? Daqui a pouco Jesus dá uma ideia, né? Ele mostra. Se a gente ficar quietinho, Ele mostra. Ele mostra como é que as coisas vão se ajeitar. Peça opinião a Ele, porque Deus não tem opinião, Ele sabe. É só você pedir a Ele. Faça, Senhor. E Deus faz. Por quê? Porque Ele é Deus. E Deus quer essa caminhada conosco, né? De verdade Ele quer ser nosso Deus e Senhor. Por quê? Porque Deus tem tanto para nos dar. Eu tenho hora que eu fico pensando exatamente aquilo que Pedro falou, né? Pedro fala que por enquanto a gente só tem condição de receber o leitinho espiritual. De tão fraco que nós somos. Nós ainda não podemos receber aquilo que é sólido. Então nós precisamos de pedir a Ele, né? Senhor, me faça nascer de novo, espiritualmente. Não é aquilo que o Senhor falou para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Que o Espírito Santo de Deus possa nos virar do avesso. Que Ele tire de nós aonde estão as nossas seguranças, né? E mostre que a nossa única segurança é Ele. Ele é o Senhor. É o dia que a gente aprender a dividir tudo. Quando eu falo tudo, é tudo. Tudo. Mostrar para Ele, né? Eu falo tanto isso com vocês, a gente se desnudar, de mostrar as nossas feridas, as nossas dores, tanta dor oculta, tanto sofrimento. Mas Ele sabe. Mas aquilo que a gente coloca para Ele, Ele pode trabalhar. Senhor, dá um jeito nisso, cura isso, me ajuda a caminhar melhor, ajuda que nessa minha dor eu possa ser melhor. E que eu possa olhar e a partir daqui ajudar o meu irmão, porque eu já passei por isso, eu consigo compreender a dor do outro e ajudar o outro, nessa caminhada que a gente sabe para onde está indo, para a casa do Pai, onde não tem mais choro, não tem mais sofrimento, não tem mais dor, nunca mais vamos separar, e ajudar o outro nessa transição, não ter medo de caminhar com o Senhor, não ter medo de nenhuma situação da nossa vida, de nada. Por quê? Porque temos Ele. E por que eu posso ter essa certeza? Por causa do amor de Deus.
Porque Ele nos ama. E essa é a experiência que nós vamos fazer. Porque o dia que a gente fizer essa experiência de ser amado, claro que eu vou querer que aquele que é o meu, aquele que me ama, seja o meu Senhor. Porque é servir alguém de uma doçura como ninguém. Não é esse senhorio de um mundo que te trata como escravo. Não. É uma doçura sem igual. Mas Ele, seu Senhor, porque Ele é o Senhor das minhas emoções, dos meus sentimentos, porque Ele faz eles serem melhor. Ele purifica tudo isso. Ele trabalha tudo isso. É diferente. É o Senhor dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, né? É Ele que vai me ajudar a me organizar. É Ele que vai domar a louca da casa, que é a minha imaginação, que não me deixa rezar, que eu começo a rezar, eu começo a voar. Ou às vezes eu vou rezar e eu preparei tão mal, eu estou tão árida que eu começo a falar, só o lábio está em Deus, mas eu estou longe de Deus, então a oração não faz efeito em mim, porque eu não me preparei no coração para rezar, eu não me calei. É só Ele que pode falar: Jesus, o Senhor é o meu Senhor, cala a tempestade do meu coração, e fala: sou eu. Cala esse tumulto de pensamento que eu estou aqui, e fala: sou eu. Acalma a tempestade que está dentro de mim, de tanto pensamento, de tanto sentimento, de tanta loucura. Acalma, Senhor. Levanta essa mão poderosa sua e fala: acalma, sou eu o teu Deus. Isso não tem preço. Não há remédio no mundo que faça o efeito que essa palavra de Deus faz em nós. Não há nada que possa te acalmar tanto quando eu estou no turbilhão e eu lembro: mas Ele também está aqui. Isso é de chorar. Na hora que eu estou no olho do furacão, igual hoje eu tive, e eu sei que Ele também está, eu falo: mas Ele está aqui, e Ele fará, e Ele faz, né? Então é maravilhoso ter uma vida que a gente pode dividir. Aí o peso, o cansaço muda, porque Ele falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Às vezes você não tem um ombro, não tem alguém para chorar, você tem Ele. Pode imaginar um Deus que te dá um colo, te dá um ombro? Como não querer um Deus desse? Como não querer colocar o Senhor como meu Deus? Como aquele que dá conforto ao meu coração, dá alento, fala: você está desorientado por causa de quê? Está ansioso por quê? Está preocupado com o quê? Eu sou o teu Deus. Mas viver isso de verdade, o que Deus deseja é que a gente coloque isso em prática. Isso tem que ser vivido, isso tem que ser dividido. Você colocar para Ele todas as preocupações. Senhor, como é que nós vamos fazer isso hoje? Quando eu recebo hoje uma lista de cirurgia, estou no CTI cirúrgico agora, Santa Casa está chique, nós abrimos mais 10 leitos, agora só CTI só de pós-operatório de criança, está uma coisa encantadora. Dizer ao marido que eu estou em lua de mel, estou mesmo. Encanto, lindo lá, parece brincadeira, mas é uma delícia lá. Recebo uma lista de 9 cirurgias, eu tenho 10 vagas, estava 6 ocupado. Eu olhei e falei: calma com o povo. O bloco cirúrgico me liga às 7h10. Enfermeira: doutora Filó, ele libera tudo, querida. O pessoal falou: Filó, eu falei: que aí, gente, daqui a pouco tudo dá certo. Vai dar certo, claro. O Senhor já está correndo o olho aqui. Daqui a pouco Ele seleciona a turma. Um não vai operar porque está gripado, cada hora acontece uma coisa. O fritar dos ovos tinha 5, o número de vagas que eu tinha. Deus é Deus. Deus é Deus, né? Então o dia que a gente aprender a não tumultuar, a não agitar, a não enlouquecer, porque você olha para o lado e fala: mas Ele está aqui. Isso não tem preço, Ele não precisa provar, Ele está. Porque o Senhor não iria atravessar o universo, sofreu o que sofreu, para nos contar uma anedota. A vida é eterna na presença dEle. Só isso é de nos colocar a caminho. Só isso é muita coisa. Só isso é para nos fazer levantar a cada dia numa alegria absurda, né? De nada nos temer, né? Porque a gente caminha nesse mundo às vezes com medo. Queria tanto casar, mas tenho medo, então nunca vai sair do lugar, nunca vai casar. Queria tanto ter filho, mas eu tenho medo, nunca vai ter. Com Deus você não vai ter medo, né? De nada. Por quê? Porque é a mão que te segura, é a mão que te sustenta, né? É aquele que você sabe que com Ele você vai atravessar o vale sombrio que você tiver que passar, porque Ele é a sua luz e Ele te carrega. É essa confiança inabalável que eu gostaria que vocês tivessem.
Que vocês nunca duvidassem, apesar da dúvida estar dentro de nós, junto com a fé. Nós temos que caminhar com Jesus de uma forma que lembrar disso que Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. E Ele está. Então cada dia de manhã você lembra que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Lembra que Ele está contigo todos os dias e fala: hoje é o dia que o Senhor fez para que eu seja feliz. Hoje é o dia que o Senhor já venceu por mim. Hoje é o dia que eu irei caminhar de mão dada com Ele, com o meu Deus, e hoje Ele terá só o melhor para mim. Por quê? Porque Ele me ama. Repita isso para você, né? E vá para o seu trabalho com a alegria que Ele te deu para te servir a Ele, servir o irmão, levar a alegria dEle, levar a coragem dEle. Leve as coisas boas de andar diante de um Deus. Deus sempre tem algo diferente naquele dia. Ele sempre tem uma forma de chegar em você pelo outro, por uma palavra, por uma flor que você vai ver, por alguma coisa, Ele vai te mostrar que está por ali. Então, dividam a vida com Ele, não vida uma vida paralela, não. Peça a Ele a graça de estar inserido nele e Ele em você. E isso que Padre Pio falava quando recebia a Eucaristia, né? Padre Pio falava: que mistério é esse? O Senhor em mim e eu em ti. Que mistério é esse? De um Deus que vem me alimentar, e que é a minha vida, e que é a minha coragem, que é o meu motor, que é a minha energia, que é tudo em mim, e que me põe de pé e fala: vamos, temos muito ainda que fazer, vamos embora. Está preocupado com isso? Me entrega, você vai ver que solução eu tenho. Brilhante, claro, Ele é Deus. Então hoje eu convido vocês a isso, né? A viver isso, a viver essa vida, esse testemunho que o mundo precisa. O que chamava a atenção dos primeiros cristãos, que todo mundo ficava enlouquecido? Era a alegria deles. E todo mundo vivia, dentre eles ninguém passava dificuldade, eles se ajudavam. Hoje nós somos o resto desses cristãos. Cadê a nossa alegria de pertencer a esse Deus que é vivo? Cadê essa alegria de caminhar com Ele? Cadê essa alegria? É isso que eu quero provocar em vocês. É a alegria de estar com Ele, a alegria de não ter dificuldade. Tudo conversa com Jesus, tudo fala com Ele, e peça a intercessão da mãe dele, a nossa mãe tão poderosa. Até esse momento que eu estou falando com vocês, nunca se ouviu dizer que alguém pediu alguma coisa a ela e foi por ela negado. A escada que nos leva ao céu chama rosário. Cada conta do rosário é um degrau que a gente sobe para chegar lá, para estarmos lá. Quem vai nos defender, quem vai nos estar conosco lá diante dele, é ela. Então vamos pedir tudo que tiver com dificuldade. Fala com ela: mãe, eu sou meio desajeitada para rezar, mas minha necessidade é essa. Só dá uma ajeitada nela e fala com o pai para mim, meu filho. É difícil, a gente não sabe falar. O povo é muito chique, né? Igual chegar diante do rei, é difícil. Fala com ele. Quantas vezes a gente falava com as mães assim: mãe, pede o pai para mim. Fica louca para encantar aquele menino, aquele moço, louca. Depois que laçou o rapaz e vice-versa, aquela intimidade, aquele fato dele te amar, já não te encanta mais. Isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado nas relações, é a questão da intimidade, né? A intimidade, ela gera às vezes descaso. Fala: me ama. Assim é a gente com Deus. A sensação que eu tenho que as grandes verdades reveladas vai gerando um certo descaso, assim. Talvez a gente não tome consciência da beleza e desse mistério que significa um Deus que nos ama. Acho que Deus te ama, mas a gente não sabe o impacto que significa isso. Então, talvez a gente despreze, talvez a gente ainda busque os amores onde eles não estão. Por isso que o amor de Deus ainda não nos deixa assim tonta para poder andar pela rua e falar: se ninguém me amar parecido com Ele, não vale. Talvez por isso a gente aceite tanto ser mendigo de afeto e suplica ao outro um pouquinho de olhar, um pouquinho de atenção. Um telefonema, fica lá em tempo de morrer por causa de um telefonema, igual retardado, olhando. Será que ele liga, não liga, liga, não liga? Fala: meu filho, tem alguém ligado em você? Chama Jesus. Mas é por causa da intimidade, né? Assim, a gente escuta isso
mas a gente não vive isso. O amor de Deus por nós é um mistério. E tudo que Jesus fez na vida dele são mistérios de amor. Ele encarnar, a nossa redenção, a Eucaristia, ele permanecer no sacrário. Tudo é mistério de um amor de um Deus. Pensem numa coisa. Os anjos se rebelaram, ok? Lúcifer era um anjo de luz. Rebelou, queria ser mais do que Deus, caiu junto com a turma. Quando Miguel se levanta e fala, quem como Deus? Aí tem a grande luta. Os homens pecaram. Deus fez um projeto de salvação só para os homens, para os anjos não. Quem é o homem para que Deus possa amá-lo desse jeito? Nós, miseráveis igual nós somos, não valemos um tostão furado. E Deus, como está descrito no Salmo, se derrete por nós. Se derrete. Então, se vocês pegarem o Antigo Testamento, um dia assim de chuva, que vocês tiverem com tempo, e procurar quantas vezes é falado sobre o amor de Deus por nós, no Antigo Testamento, vocês vão contar 26 vezes. 26 vezes foi falado sobre isso, né? Então o profeta Oséias, que fala muito desse amor, né? De um Deus que veio até nós, que Deus que veio nos buscar, ele fala, desde menino eu te amei, eu te busquei, mas quanto mais eu cuidava de você, mais você dava as costas para mim, igualzinho a gente, né? Quanto mais eu fiquei atrás de você, mais você me desprezava. É aquela predileção dele por Israel. E Deus tentou falar de todas as formas, né? Ele fala em Ezequiel, né, que eu mesmo vou cuidar do meu rebanho, eu mesmo, ele fala, eu vou buscar a ovelha que estiver perdida. Tu já se sentiu perdido alguma vez? Tem sensação absoluta que ele me carregou no ombro. Eu vou reconduzir aquela que estiver desgarrada, eu vou pensar, eu vou cuidar daquela que estiver quebrada, fraturada, vou restaurar aquela que estiver abatida. Quanto aquela que estiver gorda, vigorosa, eu vou guardá-la. Esse amor de Deus é uma coisa tão alucinada que ele é para todos e para cada um. Deus não fatia assim um pedacinho para cada um, não. O amor que ele tem é inteiro por cada um. É como se cada um de nós fosse o filho ou a filha única de Deus. O dia que a gente tomar a dimensão disso, ninguém vai nos suportar. Já falei isso com vocês inúmeras vezes. Ninguém vai suportar. Porque quem é seu pai? Deus, de quebra. Todo poderoso. Então assim, é uma das coisas mais lindas. Então a gente sabe disso, mas a gente não se apropriou desse tesouro. A gente não tem dimensão do que significa isso. Então depois que Deus tentou tudo para explicar, ele manda o filho dele. Ele encarna. Então é tão interessante que São Bernardo fala que por que Jesus se encarnou? Que esse mistério da redenção, esse mistério da encarnação. Ele fala que porque nós homens só entendemos o amor carnal. Então Deus assume a nossa humanidade. Imagina o que é se reduzir a nós, né? Um Deus se reduzir a nós. Assume para poder conversar a nossa língua, para viver a nossa vida, para conseguir revelar para nós, pela nossa linguagem. Nós só sabemos amar de forma carnal. Ele vai nos revelando em graus o que é o amor espiritual. Ele vai nos atraindo pela bondade, pela doçura, e vai nos atraindo para poder entender um outro amor. Então, quando a gente celebra o coração de Jesus, o sagrado coração de Jesus, é fazer uma memória daquilo que é a coisa mais essencial do cristianismo. O que é? Por que vocês estão aqui hoje? O que te seduziu no cristianismo? Por que você hoje está aqui numa terça-feira com tanta coisa para fazer? Qual que é a razão? Qual que é o grande mistério da nossa religião? A revelação de quê? Desse amor. É a revelação desse amor que se fez carne, de um amor que veio nos libertar, porque viramos todos prisioneiros, né? Do mal, do pecado. Um Deus que veio nos salvar, veio nos resgatar, veio restituir para cada um de nós a nossa dignidade perdida, que é a dignidade de ser filho do Altíssimo. Gente, isso é chique demais.
de quem que você é filha de Deus. Isso é uma coisa insuportável, né? Nós não temos noção do que significa isso. E porque somos filhos, somos herdeiros, né? E se à medida que Ele nos convida a isso, né, que Deus nos chama para isso, essa dignidade, quando eu passo a ter consciência desse amor, eu já passo a viver aqui e agora a eternidade com Ele. Se a eternidade é estar com Ele, viver com Deus, e se nesse momento eu tenho Deus, eu tenho tudo, já estou lá na eternidade. É essa consciência que eu já vivo na presença daquele que é. Isso é uma coisa alucinada, a gente não tem dimensão do que significa isso. Então por isso que eu falo que a gente sabe, mas não apropriou. Tem o tesouro, mas não comprou. Ainda não adquiriu. É por isso que aquele homem que descobre o tesouro, vende tudo que tem, vai lá e busca esse tesouro, é o amor dele. É descobrir que é amado. Isso é uma coisa louca. Coisa que mais o ser humano deseja, amar e ser amado, ter esse amor de graça e despreza. É interessante? Que é a intimidade, essa coisa que vem de graça, né? A gente fala, eu estou querendo ter bem mais difícil do que isso, né? Coisa que me dá muito trabalho. E quando Jesus revela esse amor, Ele nos convida a sair de nós mesmos. E aí Ele faz duas propostas que para nós é difícil. A primeira proposta que Ele faz é que a gente consiga sair de nós mesmos, abandonar as nossas seguranças e confiar só nele. Fácil, não é? Mentira, a gente não confia de jeito nenhum. Não confia não. A hora que a coisa pega para valer, você fala, mas agora só tem Deus, então tem tudo. Como que isso para nós é difícil? Quando Ele fala assim, solta aquilo que você está segurando agora, solta a rédea da sua vida, solta e deixa eu conduzir. Você até suspirou, né? Porque é difícil, não é brincadeira, você fala com ele. Mas o senhor vai prestar atenção naquele negocinho? O senhor vai olhar aquele detalhe? Mas Jesus, o senhor vai olhar aquilo? Deus é mais íntimo de mim do que eu. Você imagina, eu vou me entregar, eu vou confiar àquele único que sabe quantos fios de cabelo de cabeça eu tenho? Aquele que tem um amor por mim que é eterno. O amor de Deus não depende daquilo que eu faço. Porque, cá entre nós, se para Deus nos amar dependesse do nosso trabalho, que dia que a gente ia ser amado? Nunca. Muito bem. Nunca. Não seríamos amados. Se dependesse daquela retribuição, o que você está fazendo para que eu possa, né? A gente não é assim na relação humana? Eu só te amo se você me prova que você me ama, que as coisas bem retardadas. Então, imagina se Deus dependesse disso. Não é assim? A gente, né, tem uma fase da vida que a gente é bem retardado, tem para amar, tem que dar prova, que é retardo. Então, imagina se Deus tivesse que fazer isso. Quanto que a gente ia ser amado? O amor de Deus é gratuito, é eterno, Ele não muda, é o mesmo ontem, hoje e amanhã. A única pessoa que pode impedir e tirar Deus da nossa vida somos nós, que pelo pecado fazemos opções e fazemos, dá licença, eu não quero, não preciso. Eu ando sozinha, quantas vezes a gente faz isso? Até aqui, obrigado pela companhia, mas daqui para frente eu vou sozinha? Porque eu acho que eu que sei o caminho. Então, como que é difícil de verdade, né? Como é que é um trabalho conosco, eu confiar. Mas como é que eu posso confiar nesse coração? Então hoje, quando eu venho trazer a festa do Sagrado Coração de Jesus, eu quero convidar vocês a olhar para esse coração. É o coração que te ama. Ninguém mais te ama como Ele. Ninguém mais. E que você passe a ter uma devoção por esse coração. Que você também possa amar, corresponder, da forma miserável que nós temos mesmo para corresponder, a esse amor. Que Deus derrete por nós, tem um salmo que diz isso, né? O coração dele derrete. Imagina, ele derrete. É um amor que não tem medida, que Deus se dá. Um amor que cuida. Porque Ele cuida aqui, agora Ele falou aqui, Ele cuida. Quando fala aqui na carta aos Efésios, né, que nosso Pai Ele é tão rico em misericórdia, que pelo amor, né, com que Ele nos amou, quando a gente ainda estava morto, porque quem nos dá a vida? Porque o amor de Deus é uma coisa tão impressionante, que Ele nos convidou à vida, e é Ele que está nos sustentando, a cada um de nós aqui hoje. Nós só estamos aqui porque Ele está nos mantendo acima do nada que Ele nos tirou para criar. Se por alguma razão Ele desistiu de nós, nós voltamos ao nada que somos. Mas a gente não tem essa noção. A gente acha que é bacana. Somos não.
Somos por Ele, por causa dEle, porque somos filhos dEle. Imagina, se Jesus não tivesse nascido de forma humana, a gente não teria ganho a vida divina. Por isso que Natal é uma coisa enlouquecedora. Porque Ele veio, né? Ele veio por amor a cada um de nós. Essa é uma coisa que a gente para pensar, a gente fica, né, realmente encantada, né? Derrete por esse Deus que nos ama. Então, como é que quando eu convido vocês, é porque para eu confiar em alguém, o que eu tenho que ter? Confiança. Mas para me ter confiança, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que conhecer. E para conhecer, eu tenho que ter intimidade. Então, quando eu convido vocês a isso, eu quero que vocês tenham intimidade com o coração dele. É o lugar que eu mais desejo morar na vida, no coração dele. É naquela chaga. Jesus diz para uma das místicas que ele revela sobre o Sagrado Coração dele, ele fala que a frase que ele mais ama para poder revelar esse amor é essa frase que tem em João: como o Pai me amou, assim eu vos amei. Isso é uma coisa louca. Com o mesmo amor que Deus o ama, Ele nos ama, que é um amor eterno. É um amor que aí você pensa, se Ele restaura aquele que está abatido, se Ele consola, se Ele enxuga as minhas lágrimas, se Ele me dá um colo, se Ele restaura a minha miséria, me dá força para andar, que Deus é esse? Que coisa extraordinária é estar destruída e só pela presença dEle você estar de pé de novo. Isso é coisa que vocês têm que experimentar. Não sei se vocês experimentam isso. É dormir poucas horas e falar com Ele: só faz de novo o que o Senhor mesmo me criou, só pode recriar, me ponha nova amanhã, porque eu tenho que estar nova. Experimentar. O que é estar nova? Parece que saiu da fábrica, novinha, com energia pronta para o dia. Mas isso tem que ser experimentado, porque é um Deus que permite que a gente experimente. Então, é um amor sem concorrência, não é? O Sagrado Coração de Jesus é o lugar que eu quero morar, né? É o lugar onde eu quero estar guardado, né? Porque depois de tudo, que Ele dá tudo, que Ele morre na cruz por nós. E é tão interessante que o demônio só toma consciência da missão de Jesus na quinta-feira, na entrega dele, que ele descobre que Deus veio nos libertar de todo mal, de toda opressão, e veio nos fazer permitir voltar para casa. Você imagina que loucura, como é que ele enlouqueceu quando descobriu que ele ia conseguir isso. Porque Jesus trava aquela batalha lá no Getsemane, que é uma loucura, porque é a guerra mesmo do bem com o mal. Fala: eu vim buscar os meus filhos, as minhas ovelhas, né? Eu vou levá-las de volta, todas vai nos levar, né? É lindo isso, né? O que Deus consegue para nós, né? E esse amor que cuida, que está presente, que ampara, né? Que consola, que é uma coisa extraordinária. Então Jesus nos convida a: confie em mim. Por que você está confiando nessas seguranças pouquinho que você tem do mundo? Confie em mim, se abandona a mim. Mas isso é uma experiência que a gente tem que ter coragem de fazer. São experiências que a gente tem que viver com Ele. Fala: Jesus, a situação é essa, mas a partir de agora eu não quero pensar, vou te entregar, e o Senhor vai fazer exatamente como o Senhor quiser. E não cobre, deixa Deus agir, deixa Deus ser Deus na sua vida. Aquilo que Ele dita, né? Já passei para vocês mais de uma vez a novena do abandono que Ele ditou, né? Ele ditou essa novena para o diretor espiritual do Padre Pio, gente fraca, né, de oração. Então ele fala: por que você se confunde com a sua preocupação? Por quê? Entrega para mim as situações mais difíceis, os casos mais difíceis, você verá o que eu faço. Mas me entrega. Entregar é entregar, nem entregar e ficar olhando, ver, já resolveu? Não, gente. Entregar e esquecer. Você entrega e fala: eu até tinha um assunto, e é que tal coisa, eu não sei o que Jesus vai resolver. O que Ele resolver é ótimo. Por quê? Porque Ele me ama. Então a base da nossa confiança é o amor. Então, se eu sei que Ele tem um amor incondicional, eu posso me entregar. E a segunda proposta que Jesus faz chama-se: permaneça no meu amor. Ou partezinha difícil para o ser humano, porque a gente é muito volúvel, tudo nos seduz, nos tira. Ele conhece tanto o ser humano que em João 15, já falei isso várias vezes para vocês podem contar. João 15, a videira e os ramos, ele fala 11 vezes: permaneça em mim, permaneça no meu amor, porque sem mim, nada. E é tão interessante que nada é
Nada. O dia que vocês entenderem isso, vocês vão entender o que é ser dependente de Deus até para respirar. Isso é espetacular. Porque cada coisa que eu vou fazer, eu falo com ela que, já que tudo eu dependo, porque sem o Senhor nada, então nós temos que resolver isso, nós temos que resolver aquilo, nós temos que fazer isso. Nada, porque tudo eu dependo. E é diferente, né? Porque ele curta caminho, ele resolve. É diferente. Experimenta, eu falo para vocês, experimenta, e vocês nunca mais gostarão de sair. Porque a nossa fé é mais ou menos como a onda do mar. Um dia nós estamos lá morrendo por Jesus. Outra fala, Jesus? Nunca vi, gente, nunca ouvi falar disso. Antigamente eu escutei esse assunto. Porque nós somos volúveis, nós somos instáveis. A nossa fé é imatura. A gente ainda depende dos acontecimentos para crer. A gente quer que Deus se revele mais, o quê? A gente quer uma coisa extraordinária, a gente quer um milagre, mas não quer o sacrifício. Fala, fulano, reza. Não, fulano, reza para mim, bobo. Você que é povo de reza. Fulano, filó, eu recebo um monte de coisa, né? No consultório, eu não sei se ele é de pediatria, de psiquiatria, de psicologia, eu já não sei mais o que é o meu consultório. E aí, cada caso que eu escuto, eu falo, minha filha, mas tem um tratamento maravilhoso para isso aqui, ué. Marido complicado, filho difícil, que é a luta. Reza um terço para cada um. O quê? Um terço para ser uma Ave Maria. Não, mas vocês querem milagre, mas não querem o sacrifício. É o ser humano, ele sabe. Você acha que ele não nos conhece? Permaneça no meu amor. Tem lugar melhor para ficar na vida? Eu desconheço. Eu falo com ele, sempre falei com ele, quando eu estou muito cansado, eu falo, Jesus, a chaga que mais me interessa sua é aquela que eles furaram lá no seu coração. Porque ela é quentinho, macio, coração é delícia, macio, quentinho, e fica escondido. Só põe a roupa. Se alguém perguntar assim, você viu a Filó? Você fala, não, tem um dia que eu não vejo ela. Estou lá escondida. Cada vez que seu coração bater, igual uma cadeira de balanço que me leva para um lado para o outro, vou dormir, vou descansar, que espetáculo. É lá que eu quero ficar. É lá dentro que eu quero morar. Tem lugar para estar mais guardado, mais protegido, mais cuidado do que esse coração. Não pode existir. E é tão interessante isso que eu vou propor para vocês umas coisas que eu não sei se vocês já ouviram falar. Algumas pessoas aqui eu acredito que sim. Vocês já ouviram falar? Quantas pessoas aqui têm imagem do Sagrado Coração de Jesus em casa? Vocês já ouviram falar? Vocês fizeram a entronização? 1, 2, 3. Fizeram a entronização. Vocês conhecem essa história? O que é entronizar? Senhor não é o rei? Quem fica no trono? É o rei? Então, na verdade, a entronização, ela surgiu. Isso tudo é tradição da igreja, né? A gente vai colocar o Sagrado Coração de Jesus no local mais importante da casa. Não é? E existem as orações para isso, o sacerdote acompanha, o negócio é maravilhoso. Mas como é que isso surgiu? Isso surgiu lá pelo Evangelho. Quando Jesus foi a primeira vez, vocês já ouviram sobre isso? Quando Jesus foi a primeira vez na casa de Betânia, na casa de Lázaro, Marta, que viraram os grandes amigos dele, que era uma casa de apoio para Jesus, eram os grandes amigos, a casa que ele ia comer, a casa que ele ia passar para descansar, era a casa de Betânia. Então Jesus passava, imagina, quando é que eles falaram com Lázaro e com Marta que Jesus ia passar lá? Aqui, será que vocês podem oferecer uma coisinha? Diz que é um profeta. Ele anda assim com uma turma de gente. Será que vocês podem deixar eles entrar aqui, tomar uma água, comer uma coisinha da sequência? Pode imaginar? Você recebendo um convite desse? Uma proposta dessa? Você fala, já que não tem jeito, pode, né? Pode vir. Pode imaginar como é que ele foi recebido? Assim, como você vai receber um estranho na sua casa. Não sabe quem é? Ele entrou com aquele bando de homens. Você pode imaginar, a coitada de Marta fica sempre louca. Dá comida para esse povo todo, mas todo mundo esfomeado. Entra, né? Vamos entrar, fica à vontade. Conversaram, comeram. Jesus era uma observação, né? Aquela coisa. Fico imaginando só a postura dele, né, gente? Só aquele jeito dele andar. Vocês imaginaram que elegância devia ser aquilo, né? Que postura que é aquilo, né? Devia tontear qualquer um que olhasse. Entrou, sentou, conversou,
Revelou o quê? Nada. Quando foi embora, igual quando a visita sai de sua casa, como é que você fala? Depois você volta, né? Não vai não. Depois você volta. Foi assim. Jesus é terrível, voltou, né? Voltou porque ele é assim. Voltou para cá de Betânia, porque tinha que nos ensinar muita coisa. Voltou, eram os grandes amigos dele. Dessa vez a conversa já foi bacana. Bacana. Eles foram percebendo quem era aquele homem, que ele era diferente. Aquela doçura, aquela pessoa amável, aquela pessoa sábia. Devia ser inteligente, devia dar aquela gargalhada deliciosa. Comia bem. Conversou com todo mundo, tinha prosa para todo mundo. Quando ele foi embora, já foi diferente. A conversa foi tão boa, foi tão agradável, que Marta e Lázaro falou com ele assim: só volta. Passa aqui depois. Mas você volta mesmo? Volto. E ele voltou. Aí quando avisaram para ele, Jesus vai passar aqui, aí já foi diferente. Já arrumaram a casa, puseram flores, né? Que quando a gente vai receber alguém que a gente ama, a gente põe flores, a gente arruma a casa. Marta já preparou mais coisa para recebê-lo. E foram ficando aflitos, que está demorando, já foram até lá fora buscar ele. Mas está demorando demais, né? Já foram, né? Porque o amor é assim, ele tem pressa, né? A gente quando recebe alguém que a gente ama, a gente já fica aflito, não fica? Se você vai chegar aqui às 4, às 3, já estou aflito, né? O coração já está na boca, já subi de si várias vezes, o relógio não anda, né? Mais ou menos isso. Vocês foram até buscar Jesus lá fora. Já receberam Jesus de uma forma calorosa. E conversaram. E aí Lázaro observando aquele homem, aquela delicadeza, aquela ternura, né? Porque o amor de Deus é eterno, né? Eterno. Fico imaginando que Deus colocar o olho em mim, eu não sei se eu fico de pé. Quando ele, aquele homem maravilhoso, me olhar, capaz de eu cair. Não sei se eu vou ter força para estar de pé. Já pensou nisso na hora que você chegar lá? Como é que você vai ficar? Eu tenho hora que eu fico pensando se eu vou dar conta de ficar de pé. Tem hora que eu paro para pensar. E aí ele olhou, viu aquele homem terno, doce, bacana, aquela conversa agradável, calorosa. Pedro não ficou, Lázaro não ficou sentado lá dele. Depois de um determinado tempo, Lázaro sentou de frente para ele, apoiou os braços dele no joelho dele e olhou nos olhos dele. E começou a chorar, e eu acho que eu choro sempre junto. E falou com Jesus assim: eu tenho que te contar um segredo. Aqui em casa não era assim. Não era só eu e Marta. Era eu, Marta e Maria Madalena. Mas ela foi embora. Ela se tornou prostituta dos leprosos. Aí Jesus chora com ele. E antes de ir embora, Jesus enxuga as lágrimas de Lázaro e fala: Lázaro, não chore. Eu trarei Madalena de volta. E a quarta vez que Jesus voltou, Maria Madalena já estava em casa. Então, as nossas casas estão muito longe de ser a casa de Nazaré. Mas as nossas casas, elas têm a casa de Betânia. Porque na nossa casa também existe o filho pródigo que foi embora. Quantos que desistiram de Deus? Às vezes foi o marido, às vezes os filhos que não querem ouvir falar de Deus, às vezes é a esposa, às vezes é o marido que reza, a esposa que não reza. Sempre tem um pródigo que foi. E sempre tem alguém como Lázaro que está morto, que precisa de ser ressuscitado. Então por isso que Jesus tinha que voltar a Betânia, para fazer a gente entender que a nossa casa pode ser Betânia, que lá Ele pode também fazer com que as pessoas voltem, voltar à vida. Quanta gente que está lá deprimido, tanta depressão grave, tantas pessoas dependentes com tantos vícios, seja dos eletrônicos, seja de remédios, seja de bebida, seja de sexo. Quantas dependências. O amor de Deus veio para nos libertar, para nos curar, mas Ele só vai chegar se a gente o convidar. Então a proposta da entronização, de colocá-lo dentro de casa como Rei e Senhor da minha casa, é porque Ele vai ser o grande amigo, como Ele foi na casa de Betânia, aonde a proposta é que a família se reúna diante dele toda noite, e não diante da televisão.
E a gente possa contar para o Senhor todas as alegrias do dia. Se o menino aprendeu a ler, se ele aprendeu a andar de bicicleta, se ele aprendeu a nadar, tudo de conta para Jesus. Ele é o amigo da casa. Mas a gente também conta as tristezas do dia. Sabe aquele amigo, confidente, que a gente vai falar com ele: Jesus, você ouviu o que aconteceu hoje? O marido perdeu o emprego. Ou o menino despencou na faculdade, a nota está ruim. Ou o fulano deseja isso. Ou a gente conta porque ele é o amigo, como ele foi lá na casa de Betânia. Ele sempre era a casa de ponto de referência dele. E na nossa casa também ele será. Nós colocaremos ele como o grande amigo da casa, onde a gente pode dividir com ele tudo. Pode imaginar o dia que a gente conseguir viver isso? As famílias reunidas à noite diante dele para contar as alegrias e as tristezas, os medos, as angústias, as dificuldades, tudo a gente divide com um amigo. E ele, além de amigo, ele é o Senhor. Ele é Deus que se derrama de amor por nós, aquele Deus que cuida, que provê, que nunca abandona. Se eu posso colocar isso tudo dentro do coração dele e fala: nos ajude, Senhor. Fulano está ruim, descobriu um diagnóstico assim, nos ajude a enfrentar tal coisa, vá conosco. Pode imaginar isso? Os meninos saíram, dá beijo, dá tchau para ele, falam: vou, mas eu volto. Ensinar as pessoas a viver dentro de casa, diante de uma presença, porque Deus não é morto, é vivo. Então isso que é entronizar, é colocar de verdade um Deus vivo dentro das casas, e a gente aprender a se reunir diante dele. E além disso, quando a gente aprender isso, as famílias que depois se interessarem, queria propô-las a fazer uma vez por mês. A gente fará adoração em casa. Jesus pediu a Santa Margarida que passasse pelo menos 1 hora com ele, de quinta para sexta-feira, de 11 à meia-noite, fazendo companhia, que era um momento de grande sofrimento dele, que os discípulos dormiram. Pedro, Tiago e João dormiram. E ele falou com eles: vocês não foram capazes de velar comigo por 1 hora? É muito pouquinho, 1 hora. Então a gente fará a adoração a ele. A gente vai fazer companhia ao Sagrado Coração de Jesus por 1 hora, na véspera da primeira sexta-feira do mês, que é sempre a sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus. Vocês talvez não tenham dimensão da proposta que eu estou trazendo para vocês, porque são graças e graças e graças que serão derramadas. São famílias que serão restauradas e transformadas por causa da presença dele. Essa hora santa, para ficar com ele, isso tem todo, quem fala o quê, né? Os trechos que se leem, e eu vou pedir para poder colocar no Instagram, para que vocês possam ter isso, né? E rezar, e transformar, e de verdade assumir: se ele é o meu Senhor, 1 vez por mês fazer acompanhamento, acompanhar o Senhor 1 hora, é tão pouco, mas pode imaginar o quanto o nosso coração será transformado, o quanto a nossa casa será transformada. Depois eu vou dar para vocês os livros onde tem os depoimentos, né, das coisas que aconteceram nas casas, onde se fez a entronização, de onde se faz a adoração, né? São tantos depoimentos de impressionar, de um pai que era turrão, que não rezava, e que de repente ele cerca a mulher e 2 filhos e fala: cadê o terceiro que está dentro dessa casa? Tem um homem que vocês puseram dentro dessa casa, cadê ele? Porque ele sente a presença viva de Deus, mas não sabe que é Deus, e que ele cai de joelhos, né? Então assim, são coisas espetaculares, que ele fala: existe alguém aqui dentro. É espetacular, né? Assim, como é que os corações mais duros se quebram? Pela ternura, pela doçura, porque o que Deus quer? Qual é a única coisa que Deus quer para a sua vida? Vou ver se você tem dúvida disso. O que Deus quer para você? Qual é a única preocupação de um pai com o filho, de uma mãe com o filho? Que ele seja o quê? Feliz. Então o que Deus quer? Que você seja feliz. Nós somos feitos pelo amor dele. Então ele colocou em nós um coração que precisa de ser amado e de amar. A gente vive de amor, e sem amor a gente não dá conta de viver. Então por isso que a gente fica equivocado e busca amor onde ele não está.
Que a gente precisa do amor. Mas o amor verdadeiro é só Ele, né? O resto engana, embaça. Mas amor é Ele. O resto é mais ou menos. Vai pelejando, né? Mas amor é só o de Deus, né? Por nós. Então, Deus, vocês nunca podem duvidar disso na sua vida. O que Deus quer? Por que Ele me criou? Para que eu seja feliz. Você tem que falar isso com todas as letras. Ah, mas eu estou vivendo isso. Ah, se Ele me amasse, Ele me daria isso. Deus te ama e não tem nada que faça Ele mudar de ideia. Mesmo a sua ingratidão em reconhecer o amor dEle. Mesmo a sua indiferença com o amor dEle não vai fazer Ele mudar o amor que Ele tem por você. Porque Ele nos ama, né? Ama. Isso é uma das coisas maravilhosas, né? Então, a gente poder entender esse amor e viver desse amor. Nunca duvidar. A gente pode estar passando um momento difícil, mas pode ter certeza que é um Deus que tudo que vai chegar em você passou primeiro por Ele. Depois é que Ele amortece e depois chega em nós. É amor demais, gente. O dia que a gente chegar perto dele, São Paulo fala isso, né? O amor de Deus nos constrange. Ele ama tanto que a gente fica até com vergonha. Fala, não, mas eu amo demais, como é que eu faço? É amor demais. Então, a proposta que eu trago para vocês é de que de verdade, agora em junho, que tem a sexta-feira do Sagrado Coração de Jesus, agora é a festa do Sagrado Coração, que vocês, eu vou colocar sobre a entronização, vou colocar para vocês sobre o que é a hora santa. Vou pegar a versão resumida, porque existe um livro que é só da hora santa, é muito grosso, mas tem a versão menor, para que vocês possam usufruir disso, fazer companhia a Ele e viver as delícias que é estar com Ele. Com Ele. Não existe companhia mais agradável, né? Não existe ninguém que seja mais agradável do que Ele. Então, quando eu trago para vocês a festa do Sagrado Coração de Jesus, porque isso é uma riqueza que a gente desconhece, e que nós temos que pedir a Deus a graça de que essa intimidade, esse conhecimento desse amor, não nos faça tratar isso com indiferença ou com a pouca valia, mas que a gente sempre possa se emocionar de saber que Deus revelou esse amor, que Jesus é a ternura dele encarnada, né? Que Jesus é o amor dele revelado por nós, que não tinha mais como expressar isso, né? Então Ele mandou o Filho, né? Porque esse é o amor, gente, é assim que eu amo. Então, que Deus nos quer com Ele e nos quer felizes. Observem que muito da nossa infelicidade está nas nossas opções erradas. Então vamos pedir a Ele, vamos confiar nesse amor, pedir a Ele a graça de permanecer. Jesus, me dá as graças espirituais para que eu fique, que cada um de nós, a gente tem que ter um centro na vida, aonde a gente se segure quando o vento bater, quando a solidão chegar, quando o cansaço do cotidiano, que a gente vai perdendo a força muitas vezes, a gente restaura nele, a gente segura nele, tudo é com Ele, nele, para que a gente possa viver somente dele, para Ele, com Ele. Cada um de nós tem que ter esse centro, e esse centro tem nome, chama Jesus. Todo mundo que conhece não se perde. Você nunca se perderá, se você tiver consciência desse amor. Você nunca, porque é um amor que nunca te engana. Você nunca será traído, você nunca será enganado. Nunca. Ele nunca te decepcionará. Nunca. É um amor enlouquecedor. É um amor que te deixa extasiada. Fala, uau, me ama dessa forma. Me ama. Então não se preocupe com nada. Deus se ocupa de nós. Então por que eu vou preocupar? Ele está ocupado conosco. Tem um trecho na Bíblia que diz assim: os meus pensamentos não são os vossos, ok? Porque nós só pensamos no nada, né, gente? Pensamos no tanto de nada, que não vai dar em nada, mas morte, preocupação, come as unhas, fica nervoso, não é assim? Agitado, tenso. Mas o pensamento de Deus, por que o pensamento dele não é igual ao nosso? Onde que está o pensamento de Deus? Qual que é o pensamento dele? O pensamento de Deus somos nós. Deus o dia inteiro está ocupado com você, e nós ocupados com outras coisas, não com Ele. É assim. Santo Agostinho fala isso. Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa, porque a gente está sempre fora de nós mesmos, com o pensamento aonde a gente não deveria estar, preocupado, ansioso, nervoso, com coisas que não vão acontecer,
Fala, eu não tenho que me preocupar, Deus se ocupa das minhas coisas e cuida de mim. Então eu posso estar livre, um canal aberto para falar com Ele assim: enquanto se ocupa das minhas coisas, eu estou à sua disposição. O Senhor precisa de mim aonde? De que jeito? Estou aqui, somente para vos amar e vos servir. O dia que a gente aprender essas coisas, nós vamos diminuir tanta ansiedade, tanto radical livre, até os botox vão diminuir, que vai ficar menos tenso na vida. Por que você está tão tranquila, minha filha? Uma vez, quando nosso irmão internou grave, né, com um quadro grave, que Jesus salvou, né, a minha prima falava assim, chegou perto de mim, da minha irmã, e falou assim: vocês são sempre calminhos assim mesmo? Eu falei: já chegou no recurso, está entregue na mão de Deus, eu vou fazer o que mais agora? Continuar rezando, porque Deus mostre o que Ele tem. E Ele mostrou, e Ele curou. Então é isso que a gente tem que acreditar, que o nosso Deus, Ele é vivo. Jesus não é ilusão. O que eu vim falar aqui para vocês não é uma ilusão, não é uma história da carochinha. Eu vim aqui convidar vocês a caminhar guardado no coração de um Deus que é só amor, que se derrete por você. Então, se hoje você está preocupado com alguma coisa, experimenta não se preocupar mais. Hoje, a hora que esses meninos com essa voz aí abençoada for cantar, vocês falam com ele assim: Jesus, vou te fazer uma entrega de tudo que eu cheguei aqui angustiado, preocupado, se o moço vai ligar, se a moça vai ligar, se eu vou casar com ele, se eu não vou, se eu vou ficar bobagem. A certeza absoluta que o Senhor colocará na minha vida aquele que vai me amar de verdade. Por quê? Porque será o reflexo do seu amor por mim. Aí vocês relaxam, falam com ele: enquanto ele não chega, eu vou trabalhando em outras coisas. Enquanto ela não chega, eu vou cuidando das suas coisas. Não que eu vou deixar depois, mas enquanto ele não chega, deixa eu ser feliz apenas porque sou amada por ele. O dia que entender isso. Então, que vocês pensem nessa proposta de Jesus. Saia do seu nada e se entregue. Fala que a partir de hoje a minha confiança é o Senhor. Quem que você confia? No nome daquele que é o Senhor de todas as coisas, que fez o céu e a terra, que ninguém, por mais que fique preocupado, pode mudar